Bacharel em Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil desde dezembro de 1985, curso de especialização em Direito Público, mestrado em Direito das Obrigações na Unesp São Paulo, exerceu as seguintes funções e cargos: procurador do Estado de Santa Catarina, 93 a 97, procurador do Estado de Mato Grosso, desde 97, subprocurador-geral fiscal da PGE Mato Grosso, subprocurador-geral judicial da PGE Mato Grosso, procurador-geral do Estado de Mato Grosso desde 2011. Suas atuações como docente, professor da Universidade de Cuiabá, professor da Unirondô nas disciplinas de Direito Financeiro e Tributário, professor dos cursos de pós-graduação da UNIC, UFMT e UEL. Senhoras e senhores que participam da presidente da FINAFISCO, presidente aqui também do Ciprotaf, fiquem à vontade, caso queira ficar aqui, ou também na plateia. Senhoras e senhores, com a palavra aqui, doutor Iens Prochinol Júnior. Senhoras e senhores, meu bom dia a todos, senhores presidentes dos sindicatos nacional e estadual que realmente organizaram esse evento, parabéns. É muito importante nós discutirmos problemas vivenciados dentro do Estado e dentro do país que possam ajudar, não só as administrações tributárias de outros estados e de municípios, para o fim comum, que é, objetivamente, não só a arrecadação, como a defesa prudente, racional, proporcional do cidadão em face, muitas vezes, das exações tributárias. É um prazer estar aqui, atendendo o convite de amigos, né, e fico até contente, porque nos impõe uma leitura, né, de texto que muitas vezes só nos chega posteriormente. Né? Quando está aprovado, sancionado, a gente vê muitas vezes uma coisa boa ou vê aquele monstro que está lá nos devorando, seja lá para o bem ou para o mal. Então, é importante. Na função, no exercício do cargo de procurador de Estado, atuo praticamente há 16 anos, 17 quase, já na área tributária, né? E já vi de tudo, quer seja em processos administrativos, quer seja em processos judiciais. Tenho certeza que a intenção dos projetos que estão na Câmara Federal visam agilizar e otimizar os serviços do fisco estadual, distrital, municipal. Tenho certeza disso. Fiz aqui algumas anotações para não me perder. Bom, é importante salientar que o processo administrativo tributário ele decorre do próprio lançamento, conforme artigo 142 do CTN, que é uma atividade vinculada ao administrador, ao agente competente dentro da entidade fazendária para fazer o lançamento. Acho que a partir daí é que se começa a pensar, né, a exigibilidade do crédito tributário. Alguns até discutem, poxa, precisa de fazer esse lançamento? Eu entendo, por exemplo, que o termo de apreensão de mercadorias e depósitos já é um lançamento tributário, e a partir dali, né, já está autuado, a pessoa deveria fazer a defesa tranquilamente administrativa, não precisaria fazer notificação, etc., porque ele já tem conhecimento se for realmente o contribuinte, né, que esteja lá sendo autuado. Então, é uma atividade vinculada, não pode ser praticada por nenhum outro, tem que ser praticada por agente público no exercício da sua função, não pode ser delegada, enfim, né? Quer seja essa função, quer seja outra função. Eu acho que, a partir desse momento, é que se começa realmente o que se discute até no próprio PL, no projeto de lei 381, que está na discussão aí no Congresso Nacional, que seria a intenção do fisco em viabilizar a agilidade de um processo tributário, objetivando a arrecadação dos seus recursos, que são mecanismos, né, processuais, e também aquilo que a Constituição fala, que é o direito de defesa do contribuinte e do cidadão em face do fisco, ou seja, lançar mecanismos de defesa administrativa. Isso é princípio constitucional, isso não pode ser negado. Fazer uso é um direito, o que não pode é negar o acesso ao processo administrativo. Ou seja, a partir da notificação, nasce, evidentemente, ou do TAD, como queiram, nasce o direito do cidadão, do contribuinte, fazer a sua defesa e utilizar o mecanismo legal que esteja em vigor à época
quer seja no Estado, quer seja no município, e fazer as defesas pertinentes, né? Muito bem. Então, a partir desse momento é que nasce então esse direito, e a partir daí é que nós temos essa discussão. No Estado de Mato Grosso, temos a Lei 8797 de 2008, que regula o PAT, processo administrativo, porém, já tiveram várias alterações legislativas, né, que está se transformando praticamente numa coxa de retalhos, né? Ou seja, que nem o CPC, o Código de Processo Civil, que é da data de 1974, criado no governo Garrastazu Médici, por Alfredo Buzaide, tanto que alguns o chamam de Código Buzaide, né? E isso na data da minha formatura, né? Os mais novos nem sabem quem que é Buzaide, muito menos não sabem quem foi Médici, mas tudo bem, né? Mas a história está aí. Ou seja, está uma coxa de retalho o próprio Código de Processo Civil, e também está uma coxa de retalho a própria legislação tributária, que fala sobre o PAT, é lei sobre lei, mudando, daqui a pouco nem a gente se entende mais, que é tanta mudança, tanta alteração, né? E se faz necessário um novo projeto dentro do próprio Estado para se condensar tudo isso e transformar numa lei atual, nova, moderna, né, que atenda os interesses não só da administração fazendária, bem como, também não se esquecendo, obviamente, da parte contrária, que é o contribuinte. Senão não adianta nada. Ou seja, nós temos que proporcionar mecanismos de defesa, mas também agilidade nesses mecanismos. Porque eternizar processo administrativo e tributário, vamos e venhamos, gente. A vida de uma empresa, muitas vezes, ela falece em 4, 5 anos, depende do tipo de empresa. E quando você vai buscar o crédito realmente que foi feito no lançamento, não sobra nada. Sobra nada, não existe mais. Isso se você achar o devedor, pessoa física. Caso os senhores não saibam, muito se fala em laranja, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer laranjas, né? Aí, na execução, mas eu não sou o dono. Olha, meu amigo, eu não sei, só sei que o seu patrimônio vai para o pau. Fala com quem pediu para colocar o seu nome lá, porque o seu patrimônio vai, né? Ou seja, acaba. Então, se não tivermos um processo ágil, rápido, célere, o trabalho do fiscal, do lançamento, parece que fica inócuo. O trabalho da Procuradoria em tentar buscar bens é outra coisa inócua também. Por quê? Porque demorou-se muito para decidir sobre um processo administrativo que não devia demorar. Não deveria demorar. Isso não significa cortar meios de defesa do cidadão, do contribuinte. Não é isso. Mas simplesmente agilizar. Eu acho que o cidadão e o fisco querem isso. Eles querem a solução. Nós não podemos eternizar. A nossa lei tributária, que cuida do processo, ela precisa ser unificada. Precisa vir um projeto que unifique todas essas alterações que tivemos aí no decorrer aí de, 4, 5, 6 anos para trás. Inclusive, a própria paralisação do Conselho Contribuinte foi um momento assim bem complicado, porque muitos processos ficaram lá parados e precisaria de solução, né, de continuidade, e até que houvesse essa composição nova, eu acho que muitos créditos, quem sabe, deixarão de ser recebidos em função disso que eu falei. Fechar a empresa, sumir, o crédito não tem lastro financeiro para poder arcar com aquela autuação fiscal que foi levada a efeito, que pode ser positivamente lavrado um bom acórdão, mas eficazmente não tem. Ou seja, ganhou, mas não levou. A famosa frase, né, que a gente diz isso no processo judicial. Ganhou, mas não levou, porque não tem bens, né? A ideia dessa lei nacional, o 381/2014, eu acho assim importante. Realmente acho importante. Ela tem por objetivo traçar, como ela fala bem aqui no item, estabelece normas gerais sobre processo administrativo fiscal no âmbito da administração tributária da União, Estados, DF e municípios, né? Eu acho importante. É regra geral, mas isso não significa que o Estado não possa fazer as suas regras, mas não possa fazer as suas regras dentro daquilo que a norma geral assim dispôs.
E a norma geral ela devia conter mais alguns dados, observações, alguns requisitos, orientações, para evitar que o legislador estadual ou municipal possa, sim, ter argumentos para atravancar o processo administrativo tributário. Por exemplo, o valor de alçada em recurso de ofício. Poderia estar aqui já marcado. Né? Qual é a instância para um recurso que o colegiado já decidiu? Aqui tem, mas... Então, algumas coisas que o PL poderia ter feito, né? E não fez, não sei. De repente, quando o parlamentar cria esse PL, tem uma visão e precisa até dos órgãos que trabalham mais a miúde a questão tributária nos seus estados e municípios, colaborar com algumas modificações para viabilizar esse processo administrativo tributário, objetivando o fim maior, que é o recebimento do crédito, sem se descurar do exercício da defesa do cidadão. Eu não posso nunca me esquecer, porque na presença aqui do Darius, né, a Darius, advogado tributarista, aqui na minha frente. Então, sem se descurar da defesa do cidadão, o que eu acho justo. Obviamente, não tem como. Na própria Procuradoria-Geral do Estado, quando alguém vem, fala, doutor, mas isso eu já paguei, eu fui autuado, está aqui, está na CDA, está na inscrição, está na dívida ativa. Eu quero pagar o resto, mas eu não paguei, e já veio de lá assim, aí. O que eu faço? Continuo com essa execução com parte dos fatos geradores que já são pagos? Obviamente que eu não posso fazer isso. Isso é errado. Se a pessoa provar, a gente tem que tirar realmente esses fatos geradores e cobrar o que deve. E proporcionar a ele parcelamento, compensação, seja lá o que tiver à disposição na época da legislação. Então, isso administrativo a gente faz, esse controle da legalidade, que porventura escapou em algum momento do órgão fazendário e veio, ou não pôde, não teve essa informação na hora, na época, enfim, ou a parte não conseguiu provar. Isso não significa que, posteriormente, se ela provar, não, a prova interessa, eu acho que para a administração tributária, para a PGE, é a verdade real, material, do comprovante daquilo que foi feito, daquilo que foi recolhido, e não simplesmente ficar numa fórmula básica que é processual. Olha, você devia ter provado lá, não prova aqui. Por quê? Porque se for para o judiciário realmente continuar numa execução fiscal, num embargo à execução, ela vai provar e o Estado vai perder, ainda vai perder honorários, vai ter que pagar honorários ainda mais. Tem custas. Então, a gente tem que ser prudente, racional, nessas situações, pelo menos quando eu era subprocurador na área judicial, na área fiscal, eu sempre militei nesse sentido e agora ainda mais. Eu acho que a gente tem que ajudar a classe empresarial, que é a que movimenta esse país, realmente, não tem como, é a que movimenta esse país, que faz esse país crescer, e hoje todos reclamam da excesso de carga tributária. E é mesmo, começa por tudo que é funcionário, 27,5% no seu salário. Né? Se a gente for discutir que salário não é renda, aí começa essa discussão ad eterno e vai embora. Né? Então, senhores, acho importante a ideia do PL nacional, que trata realmente de normas gerais, né, para os estados e para a União. E é engraçado que esse PL ele não é assim voluntário. Olha, o Estado vai aderir, olha, o município vai aderir. Não, coisíssima nenhuma. No último artigo, lá no 8º, são 8 artigos, está lá. Olha, se a União, o Estado, o Estado, município, Distrito Federal não aderirem, eles perdem o direito a repasses da saúde, educação, segurança e convênios. Então, a partir do momento que esse PL for, do jeito que está, ou modificado, aprovado, sancionado, vai se tornar obrigatória a sua inclusão dentro dessas unidades federadas, sob pena de não recebimento desses convênios e verbas federais. Ou seja, é uma imposição, é um PL impositivo que vai traçar normas gerais tributárias, a importância dele, olha, que não tem como escapar. Você vai ter que aplicar realmente e vai ter que fazer uma modificação interna na legislação do Estado. Porque se a gente olhar, parece que aqui o PL é tudo, né? Não tem norma estadual. Não, vai ter que ter norma estadual também. Só que não pode divergir
né, ou tergiversar fora do que está nesse PL que está aqui. Eu acho que todos devem ter uma cópia, né? Se não tem, eu acho que o sindicato poderá proporcionar no e-mail aí de todo mundo. É importante dar uma lida e depois comentar. Ele traz no seu artigo 1º vários meios de impugnação de defesa. O primeiro é a impugnação da própria autuação fiscal, embargos de declaração, recurso voluntário, recurso de ofício, recurso especial, pedido de reexame de admissibilidade de recurso especial. Muito bem. Ora, vários mecanismos hoje já são utilizados, ou seja, o direito de defesa já é utilizado. O primeiro deles, obviamente, é aquela impugnação que você faz quando você recebe a autuação fiscal, você a impugna, obviamente, do jeito que você tiver, quer seja com documentos, quer seja com perícia, enfim. Me parece que aqui você pode usar até prova oral. Ficou garantido o direito de acesso à defesa do advogado ou do próprio contribuinte em sessão do colégio, né, do colegiado, fazer sustentação oral, que eu acho muito importante, isso. Agora, esses meios aqui são conhecidos, a impugnação, o recurso voluntário de ofício, né? Só que, no próprio artigo 2º, trata de uma coisa meio esquisita. O julgamento de processo, de exigência de tributos e de outros processos que eles são afetos, inclusive pedidos de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso. Ora, veja bem, eles estão colocando esses tipos de institutos jurídicos como julgamento de processo administrativo tributário. Será que é para ir para julgamento monocrático? Será que é para ir para julgamento colegiado? Uma restituição de tributo? Não tem lógica, sinceramente. Eu acho que não é lógico. Se você pagou algo errado, você tem direito a se restituir. Isso é uma decisão administrativa. Não carece de julgamento, não há contraditório. Não é pena. Porque se a gente for ver para um lado, a autuação fiscal é uma pena. Olha, você está sendo penalizado porque você não recolheu um tributo, está aqui o tributo, você tem que recolher, está aqui a multa, etc, etc. Ora, restituição de tributo, compensação, é mero processo administrativo, em que a autoridade administrativa pode se valer da sua assessoria contábil, jurídica própria, e decidir, tem ou não tem direito. E não simplesmente ter um julgamento por um colegiado para decidir questões desse tipo. Olha, caríssimo, eu não sei, mas muitas vezes o poder de decidir fica na mão de uma pessoa. E às vezes essa pessoa tem medo de decidir. Quer jogar para o colegiado. Como se o colegiado... não, todo mundo vai decidir. Se todo mundo for para o barranco, eu vou junto e caio. Né? Eu acho que faltou questão prática. Não é lógica, não tem lógica, sinceramente. Essa parte aqui não tem lógica. Se você quer viabilizar, agilizar os procedimentos, isso aqui não tem lógica. Né? Fiz uma anotação para trazer, não tem lógica, ou seja, a restituição, você pagou um indébito tributário, você tem que devolver, o Supremo declarou inconstitucional, etc., você recolheu. Olha, não vou devolver, porque eu nunca vi ninguém receber dinheiro do fisco de volta, um cheque, nunca vi, sinceramente. Se alguém viu, me diga, me fale, porque a gente quer saber quem foi esse felizardo. Eu também recomendaria, não devolvo, viu, Darius? Não devolvo. Se compensa. Se compensa. Isso é um direito, legal. Agora, gente, isso aqui não dá. Se tivesse que tecer mais comentários, né, eu acho que não dá. Eu acho que, se a gente quer agilizar, esse item demora. Talvez a assessoria da Câmara, do próprio parlamentar ou de outros, não tenha a noção exata da atuação prática. Muitas vezes se fazem projetos, é o que muitas vezes o Conselho Nacional de Justiça fez. Baixa uma medida que todos os tribunais têm que agora fazer o PJE único no Brasil todo, como se o Brasil fosse um país uniforme. E não é. O Brasil é grande e vai continuar sendo pela diversidade. Pela diversidade e diferenças que nós temos, não só da miscigenação racial,
não só do êxodo rural, não só das pessoas que vieram de outros estados, mas querer unificar algo para todo, foi o que o CNJ fez. Ah, mas o CNJ tem muitas cabeças pensantes. Sim, tem muitos doutores, só que às vezes os doutores não estão na prática, não estão no balcão, não estão fazendo as coisas. Se fizeram, já esqueceram, né? Porque já alçaram voos maiores, esqueceram como é que é a lide aqui embaixo. Algo que continua nesse projeto, que eu acho importante, é o julgamento. Tem um julgamento monocrático, obviamente, que é o primeiro ato, seria impugnação, o julgamento monocrático, né? E dali para cima, eventuais recursos. E manteve, e isso é importante, esse PL, o colegiado, né? O conselho de contribuintes, o conselho administrativo tributário, como queiram, como paritário, ou seja, nós teríamos representantes de entidades, né, para, talvez, defesa dos segmentos que representam. Isso eu acho importante, porque você tem uma visão, muitas vezes, da administração tributária, e você teria uma outra visão também dos representantes do segmento empresarial lá representativo, né? Eu sei que no Conselho tem representante do FEComércio, me ajuda aí, Daris, qual mais que tem? Famato, Fiente e tal. Então, isso tudo oxigena. De repente, a gente não pode estar fechado, simplesmente, né, com viseira. A gente tem que estar aberto para outras discussões, ver outra interpretação, ver se realmente aquilo que está sendo colocado por um colega, de um colegiado, procede ou não procede, para que possamos, talvez, mudar de opinião ou não, num julgamento, e assim, né, fazer valer para outras situações. Então, eu acho importante, participei do Conselho, certa feita, durante quase um ano, né, como Procurador do Estado. Eu achei importante conhecer pessoas altamente capacitadas dentro da administração tributária, né, e pessoas também capacitadas do segmento empresarial e comprometidas, né, com a defesa dos interesses não só da categoria, mas sem se descuidar do lançamento tributário que foi feito correto e devido e o contribuinte não pagou. Ou seja, não é porque é do segmento que simplesmente vou deixar fazer algo equivocado, errado. Eu anotei aqui também que temos uma figura interessante aqui nos meios de impugnação, meio de defesa e recurso do contribuinte, um tal de recurso especial, previsto aí no inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º, inciso 5º do artigo 2º, recurso especial e pedido de reexame de admissibilidade de recurso especial. Gente, onde é que o processo vai acabar? Você tem a decisão monocrática, não satisfeito, você vai recorrer para onde? Para o colegiado. O colegiado decidiu. Você vai recorrer para quem agora? Vamos criar que instância? Aqui tem uma palavrinha, até anotei aqui, ó. Instância especial. Eu coloquei 3 pontos de interrogação assim. O que é instância especial? Não sei. Inciso 3 do artigo 3º. Inciso 3. São definitivas as decisões, inciso 3, de instância especial. O que é instância especial? Não sei. Será que é o nosso STJ? Será que o nosso colegiado aqui, o Conselho Administrativo Tributário, o Conselho de Contribuintes, é o TJ nosso? E essa instância especial vai ser o quê? O STJ? Vai ser o CONFAS? Vai ser outro tribunal que vai ser criado na União para decidir tudo? Eu não sei. Onde é que criaram esse monstro aqui? Recurso especial, Dario. Recurso especial. Gente, eu, se fosse secretário de Fazenda, não quero isso, não. Mais uma para passar o dedo? Não, pelo amor de Deus, gente. Sinceramente, eu não vejo. Olha, talvez a ideia fosse de algum processualista civil
mas eu também sou. Né? Vamos criar um recurso especial, porque se o contribuinte inconformado com a decisão colegiada, atendendo a alguns critérios, der a lei tributária interpretação divergente de que tenha lhe dado outro colegiado, mas qual colegiado que nós estamos falando? Colegiado de outro estado? Ué, se é de outro estado, como é que o colegiado aqui de Mato Grosso decidiu diferente de São Paulo? Eu vou recorrer para onde? Para o CONFAS?